Já pararam para pensar no que realmente acontece dentro da boca de um pet? Hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender a história fascinante e muitas vezes oculta dos dentes dos nossos companheiros. Para a gente começar, um número que, olha, choca um pouco. 85%. Essa é a porcentagem de cães e gatos com mais de 6 anos de idade que tem alguma forma de doença dentária. É um número altíssimo e serve como um grande alerta, né? Sobre como a gente precisa olhar para isso. Mas olha, antes da gente falar do que pode dar errado, primeiro a gente tem que entender o que é o certo, como as coisas deveriam funcionar. E tudo começa com os dois conjuntos de dentes que os pets têm ao longo da vida. Assim como a gente, a maioria dos animais de estimação é o que a gente chama de difiodonte. Calma, o nome é meio esquisito, mas significa uma coisa bem simples, que eles têm uma primeira dentição, a de leite, e depois uma segunda, que é a permanente, a de adulto. É um processo, enfim, totalmente natural e esperado. Mas e quando aquele dente de leite simplesmente teima em não cair? O dente permanente já está ali, apontando, tentando achar seu espaço, e o de leite continua lá. Parece uma coisinha boba, né? Mas essa situação pode sim gerar uma série de complicações. Essa condição tem um nome. É o dente descido persistente. E olha só nesse raio-x. Dá para ver direitinho. O dente menor é o de leite, que ficou preso. Ele acaba forçando o dente permanente a nascer no lugar errado, todo torto. O resultado? Um apinhamento, que é quando os dentes ficam todos amontoados. Isso não só causa dor, como abre a porta para problemas bem mais sérios no futuro. A parte boa é que o aparecimento e o amadurecimento desses dentes seguem um cronograma, sabe? Uma linha do tempo bem previsível. E isso é uma ferramenta, assim, fundamental para os veterinários monitorarem a saúde bucal desde o comecinho da vida do pet. Essa tabela aqui, pensem nela como um mapa do desenvolvimento da boca. Ela mostra direitinho a linha do tempo, quando cada tipo de dente costuma aparecer, desde os primeirinhos incisivos lá nos filhotes, até os molares já na fase adulta. É um guia bem completo, tanto para cães quanto para gatos. E olha só que interessante, o amadurecimento não é só por fora não. Por dentro, a estrutura do dente também muda. A pontinha da raiz, que a gente chama de ápice, ela se fecha. Nos cães, por exemplo, isso acontece entre 7 e 10 meses de idade. É o sinal de que o dente finalmente chegou na sua forma final, madura. Bom, agora que a gente já viu o normal, que tal dar uma espiada, de novo com a ajuda do raio-x, no que acontece quando o desenvolvimento não segue o roteiro? Vamos ver algumas anormalidades que são, no mínimo, fascinantes. Uma das anormalidades mais comuns é a hiperdontia. Basicamente significa dentes a mais, dentes extras. Pensa numa boca que tem mais dentes do que espaço para eles. Vira um verdadeiro engarrafamento, sabe? E esse aperto todo dificulta muito a higiene. Acaba virando um prato cheio para o acúmulo de placa bacteriana. Outro problema que pode acontecer durante o desenvolvimento é a fusão. E é literal mesmo. Dois dentes que deveriam ser vizinhos acabam se unindo, formando um dente único, só que maior. Pode parecer só uma curiosidade anatômica, mas essa união bagunça toda a estrutura e o encaixe da mordida. E as radiografias, gente, elas revelam coisas incríveis, até mesmo condições super raras e complexas, como o tal do dens in dente. A tradução é essa mesma, dente dentro de um dente. É uma anomalia de formação que, quando a gente vê na imagem, é realmente fascinante. Ok, a gente viu essas peculiaridades, algumas bem raras, mas o verdadeiro inimigo, o problema mais comum e que mais afeta a saúde bucal dos pets adultos é outro. É um inimigo silencioso, a doença periodontal. Geralmente, tudo começa com a placa bacteriana, uma gengivite aqui e ali, mas o perigo é que isso pode progredir para a periodontite. E a periodontite, ela vai além, ela destrói a fundação do dente, o osso, o tecido que sustenta tudo. Então não é só uma inflamaçãozinha na gengiva, é uma destruição da estrutura mesmo. E olha, a diferença que isso faz no raio-x é gritante. É só comparar. Na imagem da esquerda, a gente vê o osso saudável, denso, abraçando a raiz do dente. Agora olha da direita. A perda óssea ali em volta do molar é severa. É como se o alicerce do dente estivesse literalmente sendo demolido. Então, o ponto crucial aqui que a gente precisa entender é que o problema não fica restrito ao dente. A coisa vai muito além. Todo o osso da mandíbula pode acabar comprometido. A infecção se espalha. Para se ter uma ideia, em casos mais graves, a mandíbula fica mas tão fraca por causa dessa perda de osso que ela pode fraturar. E não é por causa de um acidente, não. Pode ser durante uma atividade super normal, tipo comer ou até mesmo bocejar. Imagina só.
Beleza, a gente viu que a doença periodontal é a grande ameaça. Mas existem outros problemas, claro. As cáries, por exemplo, também podem aparecer. Só que o que é bem surpreendente, elas são bem raras nos cães. Agora, isso é bem interessante. Por que os cães quase não têm cáries, ao contrário de nós humanos? Bom, tem alguns motivos. Primeiro, o formato do dente deles, que é mais cônico, pontudo, não acumula tanto resto de comida. E segundo, a saliva deles é mais alcalina, tem um pH mais alto. Isso ajuda a neutralizar aqueles ácidos que provocam as cáries. E quando elas aparecem, geralmente é nos molares, que são os dentes mais planos lá do fundo. Numa radiografia dentária, a cárie se parece com isso aí, uma pequena área escura, uma lesão na superfície do dente. E por fim, a gente tem a doença endodôntica. Essa é a que afeta a parte de dentro, a polpa viva do dente, onde ficam os nervos, os vasos sanguíneos. Muitas vezes ela é resultado de um trauma, de uma fratura, e aí o tratamento é mais complexo, precisa de um canal ou até mesmo da extração do dente. Tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A saúde dental de um pet é, na verdade, como um iceberg. O que a gente consegue enxergar a olho nu é só a pontinha. A maior parte da história, a parte mais importante, está toda escondida ali sob a gengiva. E é por isso que os exames de imagem são tão, mas tão essenciais. Eles são os nossos olhos para ver a história completa e o mais importante, para a gente conseguir agir antes que seja tarde demais.